O caso de Elise Matsunaga se tornou um dos crimes hediondos mais famosos aqui do Brasil. Recentemente o caso completou 10 anos e puta que pariu, eu realmente lembro dos jornais falando disso, mano. Eu tô ficando velho pra cacete, hein? Vai tomar no... A história de Elise começa há bastante tempo, mais especificamente em 2004, quando ela conheceu Marcos Matsunaga por meio de um site de relacionamento. Tá vendo, gurizada? Essa coisa de Tinder é antiga e imagina conhecer uma mulher como ela no Tinder. Ia ser incrível, hein? Marcos era empresário na época e vivia uma vida de muito luxo. Afinal, ele era o herdeiro das indústrias Yoki. Tá ligado qual é? Aquela que tem pipoca, tem amendoim, tem chips vagabundo, só que o mais famoso de tudo é a farofa. Toda farofa é Yoki, mano. Não tem, se não for Yoki eu não como. E eu espero que vocês não tombem da cadeira agora com o que eu vou dizer. Mas ele era casado. Pra quem não viu o vídeo do goleiro Bruno, não vai entender a piada. Então, depois de assistir esse vídeo, corre lá pra ver o caso da Elisa Samúdio. Vou deixar até aqui no card pra você assistir, mas assiste depois desse, hein? Vai estar no final também. Mas continuando. A Elise era uma acompanhante de luxo na época e ela passou 3 anos sendo amante do Japa antes dele assumir o relacionamento com ela. Por um bom tempo eles tiveram uma vida boa, porém depois de um tempo a relação começou a entrar numa fase conturbada, vamos dizer assim. Isso começou a acontecer porque Marcos começou a trair Elise. Eu sei, é chocante, né? Eu realmente jamais esperaria isso dele, sabe? Acho que às vezes ele se sente meio dividido e por isso que acontecem essas coisas, tá ligado? Ai. No início, Elise só desconfiava. E também quando teve as primeiras suspeitas, ela estava grávida dele. No fim, depois de um tempo, ela pediu que o detetive particular confirmasse a suspeita do novo caso do marido. Mal sabia esse detetive que ele encerrou essa vida de amante do Japa da Yoki. Então chega o dia 19 de maio de 2012. Porra, o roteirista, tu botou 19 de maio, mas não botou o ano. Elise e Marcos estão em um apartamento de luxo e após dispensarem a empregada, teve o início de uma briga entre os dois. Elise afirmou que sabia das traições e que não aceitaria mais aquilo. Só que Marcos não estava nem aí para o que Elise dizia. Na verdade, ele começou a xingar Elise, falando que ela não era nada sem ele, lembrando ela do passado de prostituição. Elise inclusive afirma que Marcos teria agredido ela, e nesse momento ela disse que queria intimidá-lo, e então ela pegou um revólver 38 que ela tinha ganhado do próprio marido. Porém, o japonês era ousado e ainda assim continuou se impondo, e Elise acabou não ficando somente na ameaça. O revólver disparou e acertou a cabeça do empresário, que morreu na mesma hora, né? Um tiro na cabeça é quase sempre fatal. Um caso desse poderia ter uma repercussão bem menor, claro que ainda grande, porque ele era o dono da Yoki. Mas o que de fato chamou a atenção de todos é o que vem a seguir. Vendo que o seu marido estava morto, ela resolveu usar algum de seus conhecimentos que tinha da área de enfermagem, pois tinha feito um curso técnico quando nova e esperou com que o sangue de Marcos coagulasse por completo. Depois disso, ela dividiu o corpo do marido em 6 partes. 6 partes. Depois disso, ela colocou em malas de viagem, saiu do apartamento e distribuiu as partes ao longo de São Paulo. Sim, ela pegou as 6 partes do marido que estava morto, colocou em malas de viagens e foi deixando por São Paulo em cada ponto, cada parte do corpo do marido. 4 dias após o sumiço de Marcos, a polícia foi alertada e iniciou uma investigação que logo de cara apontou Elise como a principal suspeita. E então você já sabe o resto, que é o resto padrão. Até esse ponto, 2 coisas dá pra se pensar. Uma delas é porque tu ainda não se inscreveu nesse lindo canal. Vídeo toda terça e tu fica aí moscando, Joe. Pô, se inscreve e deixa o like. Porém, realmente uma coisa dá pra se pensar. Se diante de toda a situação não era muito mais fácil ela só ter ligado pra polícia? Mesmo que pareça uma ideia meio idiota falar isso. Não dá pra se ter ideia do que se passou na mente dela naquela hora. Mas partir o cara em 6 pedaços não me parece a melhor opção possível. Assim, não tá entre a primeira, nem a segunda e nem a terceira, na minha opinião. Chamar a polícia chamaria bem menos a atenção e resultaria em menos problemas. Mas, né,
não foi o que aconteceu. Mas também não estamos aqui para abrir um novo julgamento e dizer o que era melhor ou pior nessa história de terror. Recentemente, semana passada, ela recebeu liberdade condicional. E é justamente por isso que eu tô até fazendo esse vídeo, a inspiração desse vídeo, mano. Surfar um pouquinho no hype, né? Ela tá sendo falada, e trazer um pouquinho de informação aqui pra vocês. O caso é bem conhecido por todo mundo, e além disso, recebeu, não faz muito tempo, um documentário feito pela Netflix com entrevista para a própria Elise. Inclusive, numa recente entrevista, ela acredita que o marido tenha perdoado ela, mas eu acredito que ele concorde com isso apenas em partes. Aqui nesse país, a pessoa mata, 10 anos depois está livre. Foi assim no caso do goleiro Bruno, tá sendo agora com a Lizzie Matsunaga, daqui a pouco a Suzane von Richthofen também tá aí. Apesar de que ela já sai até nos dias dos pais, né? O Brasil é uma grande piada. E esse foi o vídeo falando um pouco da história do caso da Elise Matsunaga, que recebeu agora liberdade condicional. Bom, espero que você tenha gostado e se inscrito aqui no canal, se inscrevido, se inscreve, mano. E deixa o like também, o like é importante, não se esquece do like, mas principalmente a inscrição. Eu vejo vocês na próxima, meu nome é João Tomás e esse é o Projeto Secreto. Um beijo no coração de todos vocês, conto com a ajuda de vocês, se inscreve.